Dia 427. O planeta que um dia foi cheio de vida agora jaz em silêncio sepulcral. Cidades inteiras, agora em ruínas, testemunham o colapso de uma civilização que ousou desafiar os limites da ciência. Tudo começou com uma descoberta promissora: um vírus geneticamente modificado, destinado a curar doenças degenerativas. Mas algo deu errado. Muito errado. O vírus não curou, ele transformou. Não foi a morte que a humanidade enfrentou, mas algo pior. Uma nova espécie, guiada pelo instinto mais primitivo: a caça. Aqueles que sobreviveram se esconderam, enquanto o restante do mundo se tornou território dos infectados, criaturas cegas, mas com sentidos aguçados como armas letais. Adrian Carter, um microbiologista de renome, está entre os poucos que restaram, mas ele não é mais o homem que era. Dia 427. Eu sei por que conto, porque cada dia que sobrevivo é um pequeno milagre, uma vitória contra o inevitável. É estúpido, eu sei, mas me dá algum senso de controle. Hoje começou como qualquer outro dia. Um pedaço de pão velho, algumas gotas de água e horas intermináveis tentando consertar meu rádio. Mas desta vez consegui e algo já mudou. Entre toda aquela estática, ouvi uma voz, uma mulher. Ela disse algo sobre um porto, mas a transmissão estava fraca. Por mais que tentasse, não consegui mais nada. Foi o suficiente para me fazer sentir algo que não sentia há muito tempo: esperança. Decidi sair. Não era mais uma escolha, era uma necessidade. O bunker estava se tornando minha tumba, lentamente. Arrumei minha mochila, peguei minha lanterna UV, algumas latas e minha velha pistola. Agora, com 3 balas, usei tudo que tinha para me defender. O silêncio na superfície era ensurdecedor. Eu caminhei pelas ruas desertas, os olhos atentos a cada movimento. Cada som era uma ameaça potencial. E então ouvi o que mais temia: um estalo seco, como vidro se partindo sob pés pesados. Eles estavam ali. 2 infectados apareceram ao virar a esquina. Eu congelei. Não porque não soubesse o que fazer, mas porque minha mente ainda não havia decidido se valia a pena correr. Mas meu corpo decidiu por mim. Corri como nunca. Meus pulmões queimavam e cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Os infectados não precisam ver, eles ouvem. E eu sabia que estavam me seguindo. Virei em um beco, mas ele estava bloqueado. Olhei em volta freneticamente, procurando uma saída. Uma escada velha me salvou. Subi para o telhado e esperei. Segurei minha respiração enquanto os infectados passavam lá embaixo. Eu quase pude sentir o cheiro deles. Depois de um tempo, o silêncio voltou. O medo passou, mas deixou algo pior. Uma lembrança de Rose. Uma vez ela disse: Adrian, não importa o que aconteça, você nunca vai parar. Porque no fundo você é mais forte do que acredita. Ela sempre foi melhor em acreditar em mim do que eu mesmo. Continuei a jornada. O porto estava próximo. Quando finalmente cheguei ao porto, usei o rádio para tentar localizar a voz. Olá, alguém aí? Meu nome é Adrian, sou um sobrevivente. Alguém? Esperei, e nada. O som vazio da estática parecia zombar de mim. Eu ouvi sua transmissão. Por favor, se estiver aí, diga algo. Minha voz ecoava pelo deck, misturando-se ao som distante do mar. Eu caminhei devagar, atento a cada sombra e ruído, em busca da pessoa por trás daquela transmissão. Mas não havia ninguém. Já estava escurecendo e o peso das ruas à noite era insuportável. Será que essa transmissão foi um ato falho meu? Pensei, sentindo uma pontada de desespero. Não seria tão difícil acreditar. Já não sei mais o que é real e o que é um eco da minha própria mente. Minhas esperanças diminuíam a cada minuto. Não era parte do plano voltar ao bunker, mas naquele momento parecia mais sensato do que enfrentar a noite à mercê dos infectados. E então... Quem é você? Como me encontrou? A voz surgiu atrás de mim, firme, mas carregada de desconfiança. Ao me virar, eu a vi. Era ela. Só podia ser ela, a voz da transmissão. Ela estava em um barco pequeno e simples, com um semblante marcado por cansaço e a luta pela sobrevivência. Jovem, talvez nos 30 e poucos, mas seus olhos
Seus olhos carregavam meses de dor. Ela apontava uma arma para mim, as mãos firmes, mas os olhos vacilantes. Levantei as mãos devagar, sem fazer movimentos bruscos. Meu nome é Adrian. Eu ouvi sua transmissão. Não estou armado. Uma meia-verdade. Ainda tinha 3 balas na pistola. Por um instante que pareceu eterno, ela me avaliou. O dedo na arma tremia levemente. Finalmente, ela abaixou a arma, mas não completamente. Meu nome é Lara. Pode baixar as mãos. Você me assustou, Adrian. Eu estava distraída, tentando consertar o motor desse barco. Mas não estou conseguindo. Será que talvez você possa me ajudar a consertar esse motor? Ele precisa funcionar, ou estarei presa aqui. Adrian, com os olhos fixos no motor do barco, deu um passo hesitante em direção ao barco. Seus dedos se fecharam lentamente ao redor da borda do casco, e ele abaixou-se ligeiramente, como se já soubesse o que estava fazendo, mas hesitasse em dar o próximo passo. A urgência de consertar o motor estava estampada em seu rosto, mas a incerteza de como agir sem atrair atenção o fazia hesitar. Ele examinou as engrenagens sob a luz fraca do dia, procurando por algo que pudesse ajustar. Seu olhar se fixou nos detalhes, mas sua mente não conseguia deixar de pensar no tempo que estava se esgotando. O som distante dos infectados podia ser ouvido ao longe, mas ele preferia não olhar para trás. Vamos rápido. Ele pensou consigo mesmo. De repente, ele saltou para dentro do barco, se estabilizando rapidamente no convés. Lara, assustada, deu um passo atrás, avaliando a distância entre ela e ele. Ela não sabia se poderia confiar nele, mas precisava da ajuda dele para sair dali. Passei por outras cidades procurando sobreviventes. Ela disse, ainda com a arma em mãos, mas sem apontar para ele. Mas não encontrei ninguém. Só silêncio, ruínas e aquelas coisas. Ela fez uma pausa, os olhos se perdendo no horizonte antes de continuar. É estranho, não é? Encontrar alguém depois de tanto tempo. Você fica sem saber o que fazer ou o que dizer. Adrian não a olhou, focado no motor, mas a ouviu atentamente. Ele sorriu, como se sua experiência em microbiologia fosse mais útil do que qualquer habilidade em consertar motores enferrujados. Lara observava cada movimento dele, a respiração quase suspensa, tentando entender se a ajuda que lhe oferecia era genuína ou apenas mais uma tentativa de sobrevivência. Ela engoliu em seco e finalmente abaixou a arma, mas não sem antes manter uma distância segura. A conversa seguiu em um tom mais baixo, mais pessoal. Ela lhe contou que estava no barco há dias, navegando entre portos em busca de alguém, qualquer um. Sua família, perdida no primeiro mês do apocalipse. Quando mencionou Rose, os dois se calaram por um momento. Não era necessário falar mais nada. O silêncio entre eles dizia tudo o que precisava ser dito. Enquanto Adrian e Lara se concentravam no motor, o som das ferramentas abafava o silêncio inquietante ao redor. Eles não sabiam, mas a 1 quilômetro dali, algo já estava em movimento. Os infectados, com sentidos aguçados além do imaginável, captaram o cheiro deles no ar. O olfato, agora ampliado ao extremo, os guiava como predadores em busca de presas. A movimentação começou lenta, com passos pesados e desajeitados, mas logo se transformou em uma caçada feroz. Através das ruas abandonadas e do mato crescido, eles avançavam, atraídos por aquele odor que prometia vida em meio à morte. No barco, Adrian limpava o suor da testa, enquanto Lara ajustava uma peça enferrujada. Nenhum dos dois percebeu a ameaça iminente, mas o tempo estava contra eles, e o perigo já vinha em sua direção, faminto e implacável. Enquanto planejávamos o próximo passo, o som apareceu. Um clique seco, quase como ossos sendo estalados. Meu estômago revirou. Infectados, sussurrei, tentando conter o pânico na voz. Eles estavam vindo. Lara, com rapidez de quem já viveu isso antes, ativou o sistema de som e usou uma arma sônica sem ruído que desorientava eles. Era eficiente, mas só por tempo limitado, apenas uma questão de minutos antes de sermos descobertos. Corremos para o barco, nossas mãos trêmulas tentando ligar o motor. Ele não funcionava,
Cada tentativa falha emitia um som baixo, mas suficiente para atrair mais deles. Vários infectados surgiram do nada, como sombras emergindo de pesadelos. A arma sônica já não conseguia contê-los. Eles começaram a cercar o cais, pulando diretamente para dentro do barco. Lara e eu lutamos como podíamos. Eu usava minha lanterna UV para afastá-los, mas a bateria estava quase acabando. Cada segundo parecia mais apertado, mais desesperador. E então o motor do barco finalmente pegou. Por um momento houve esperança, mas havia mais deles do que poderíamos enfrentar. Lara ficou encurralada, cercada. Não pensei duas vezes. Usei minhas últimas balas para salvá-la. Cada tiro ecoava como um grito no vazio, um convite aberto para o resto dos infectados. Por um instante vi a determinação em seus olhos enquanto lutava para sobreviver. Tudo parecia em câmera lenta. Em outra vida, outra circunstância, talvez. Vá, eu disse com minha voz firme apesar do caos. Você precisa ir. Eu não vou te deixar. Lara, alguém precisa sobreviver. Procure outros como nós e continue lutando. Eu sabia que ela hesitaria. Sabia que seria difícil. Adorei te conhecer, completei. Mesmo que por tão pouco tempo, agora vá. Ela olhou para mim e por um segundo pensei que ela resistiria. Mas finalmente ela cedeu. Com um salto, ativei uma armadilha sonora improvisada. O som era alto o suficiente para atrair todos os infectados para longe do barco. Vi Lara partir, o motor finalmente rugindo enquanto ela escapava para o mar aberto. Sabia que não tinha saída para mim, mas por ela valia a pena. Antes de pular do barco, gritei: Lara, pega! Com toda a força que me restava, joguei meu gravador na direção dela. Era algo que eu havia preparado para uma circunstância. Também não sabia exatamente para qual, mas parecia que esse era o momento certo. Eu queria que ela tivesse algo para lembrar de mim. E talvez se alguém mais encontrasse aquele gravador, eles saberiam que lutei até o final. Olá, meu nome é Adrian Carter. Sobrevivi por mais de 400 dias. Lutei, ajudei a todos que pude. Se você está ouvindo essa gravação, provavelmente não sobrevivi. Mas quero que saiba de uma coisa. A humanidade não acabou no dia em que o vírus surgiu e se espalhou. Ela acabou no dia em que desistimos uns dos outros. Enquanto houver alguém disposto a lutar, mesmo que seja por um estranho, ainda haverá esperança. Podemos contar com você. Espalhe essa mensagem e continue lutando por todos nós. O horizonte era apenas um reflexo interminável do céu sobre as águas calmas. Um espelho azul que não oferecia esperança nem destino. Lara segurava firme o leme, mas sua mente estava perdida em lembranças. Adrian. A última coisa que viu foi o olhar dele se apagando, a esperança se dissolvendo em um mundo que já não permitia despedidas. Agora ela estava sozinha, flutuando no oceano sem um propósito claro, guiada apenas pelo instinto de continuar viva. Dias se passaram, o estoque de comida se esgotava, a água já não era suficiente e o combustível. O ponteiro do marcador tremia na reserva. O rádio emitia apenas um chiado infinito, nenhuma resposta, nenhum sinal de que ainda houvesse alguém lá fora. O sol castigava sua pele e a fome começava a se tornar um peso incômodo. Mas o pior era o silêncio. O mar, vasto e indiferente, não oferecia nada além de solidão. Foi então que viu, no horizonte, uma sombra despontava entre as ondas. Uma ilha. O coração acelerou. Não havia escolha. Se não houvesse nada ali, ela morreria no mar. Mas se houvesse algo, alguém, talvez fosse um risco. Mas qualquer coisa era melhor do que se deixar consumir pela fome e pelo desespero. Ela ajustou o curso do barco, direcionando-se para a costa. As rochas surgiram primeiro, depois uma praia estreita cercada por uma densa floresta. A água era rasa perto da margem, e quando o motor finalmente engasgou e morreu, Lara soube que não teria outra chance. Precisava encontrar comida, precisava encontrar abrigo. Com um último olhar para trás, pegou a mochila, respirou fundo e saltou na água rasa, caminhando até a areia. O som de seus próprios passos parecia ecoar pelo lugar. Nenhum sinal de vida.
apenas o farfalhar das folhas e o vento soprando entre as árvores. Caminhou cautelosamente para dentro da floresta, cada nervo em seu corpo pronto para qualquer coisa. Então ouviu um estalo, Lara parou, outro som, um farfalhar. E então vozes. Ela se abaixou, tentando enxergar por entre os arbustos. Formas se moviam entre as sombras. Pessoas, homens e mulheres armados, sobreviventes. Antes que pudesse reagir, um clique metálico soou atrás dela. O frio de um cano de arma pressionou sua nuca. Lara ergueu as mãos lentamente. Seu coração disparava. Não eram zumbis, eram humanos. Ela obedeceu o olhar, encontrando um grupo de rostos endurecidos pela sobrevivência. Um homem alto, com a arma apontada para ela, avaliou-a rapidamente antes de relaxar. Não se mexa. Vire devagar. Você não está infectada? Não, só tô procurando comida. Meu barco ficou sem combustível. Os outros trocaram olhares. Lara engoliu em seco. Silêncio. Avaliação. Então, uma mulher do grupo deu um passo à frente. Não confiem tão rápido. Lembram da última vez que confiamos? Traga ela. Vamos ver o que fazemos com ela. Para todos os efeitos e até que tenhamos certeza, ela é nossa prisioneira. Prisioneira? Que isso, gente? Eu não tô contaminada. Sou humana, como vocês. Por favor. O destino de Lara ainda era incerto. E agora, cercada por estranhos em uma ilha desconhecida, ela se perguntava se havia realmente escapado do perigo, ou apenas entrado em um novo tipo de inferno.